Olá, amigos da TV Cidade. Estamos hoje fazendo mais um programa de cidadania e qualidade de vida. Para ter qualidade de vida, precisamos exercer a cidadania. E a melhor maneira de exercer a cidadania é através do voto. Cada vez mais temos que selecionar mais os nossos candidatos e votar com muita consciência. Mas para votar, precisamos do título. Hoje temos aqui o encarregado do cartório local, o Alexandre Borer, já bastante conhecido da cidade. Estás há quanto tempo na cidade já, Alexandre? Desde 2015. Olha só, o tempo voa, né? É. 7 anos, então, já de Farroupilha. E continua gostando da cidade? Sim. É um bicicleteiro nato, né? Fazendo muitas trilhas ainda. Pedalando toda semana. Guri, manter o corpo de bailarina, então. É. Isso aí. Alexandre, aproveitando as belezas que a cidade nos oferece. Né? Muitas belezas, né? Farroupilha é privilegiado. Para todos os cantos. Né? Tem muitas trilhas boas aí, né? Trilhas, estradas, né? De tudo um pouco. De tudo um pouco, né? Alexandre, como é que foi essa parada, assim, né, em função da pandemia e tal? O cartório não tinha esse hábito de atender remotamente, né? Em função dessa magnitude, né? Como é que foi essa adaptação, assim, no começo lá de 2020 ali? Um período de grande aprendizado, porque o nosso atendimento ele era essencialmente presencial. Eventualmente se atendia algumas pessoas por e-mail para tirar dúvidas, informações, alguma coisa assim. O eleitor que está no exterior e acabava solicitando informações para o cartório, por algum outro canal que não o presencial. E a pandemia foi um divisor de águas para diversos setores. Acho que para todos. Para todos, né? Mas, então, num primeiro momento, nós tivemos que nos adaptar de que forma atender o eleitor sem estar no cartório. Então, através do aplicativo de mensagem, principalmente, o cartório sempre manteve os telefones à disposição e essas linhas, felizmente a gente tem linhas de telefone que não são as fixas, né, linhas de celulares, então os servidores do cartório puderam se dividir no atendimento durante boa parte do período. A gente fez uma parada de alguns meses, até, agora não me recordo, julho talvez, onde, em função dos preparativos das eleições de 2020, nós tivemos que retornar ao cartório, seja por uma questão de sistemas, preparação das urnas, enfim, uma série de atividades que não ficavam práticas de ser executadas remotamente. Mas em nenhum momento, claro, talvez o eleitor não teve o mesmo volume de atendimento, a mesma... Como é que eu vou te dizer? Agilidade, talvez, né? Muitas pessoas, as pessoas também tiveram que se adaptar. A gente nota, assim, mesmo oferecendo um canal de atendimento remoto, hoje o TSE dispõe do título NET, onde o eleitor pode fazer a qualquer hora do dia, qualquer dia da semana, a solicitação do título de eleitor, uma transferência, mas tem muitas pessoas que ainda têm uma restrição. Ou dificuldade mesmo de pode ser dificuldade, pode ser preguiça de ler e de aprender uma nova sistemática. É mais fácil sentar numa cadeira e entregar os documentos para uma pessoa, né, e ter o título. Mas muitas pessoas, né, vêm procurando, e a gente nota com as divulgações nos meios, nas mídias sociais e tal, esse chamamento para o eleitor fazer o título. A gente tem tido um volume agora bem expressivo de atendimentos pela internet. Inclusive teve uns artistas aí que pediram para os jovens de 16 anos fazer os títulos e tal, né? A gente nota que o jovem acaba procurando o título muitas vezes pela exigência do trabalho. Um documento complementar para registro de emprego que o jovem acaba
né, tendo essa preocupação. O que é ruim, porque a participação no processo democrático, né, como tu bem colocasse, deve acontecer em todos os momentos. Não sou um estudioso da área eleitoral, mas eu chegaria assim até ao ponto de dizer que eu acho que a gente não deveria ter uma campanha ostensiva dos candidatos. A própria população, teremos eleição para vereador, quantas vagas são? 15 vagas a serem preenchidas. Quem é que está na comunidade disposto a participar? Fulano ali é uma pessoa que tem... é uma boa referência para ocupar, de repente, uma cadeira no legislativo. Quem sabe a gente não vai no boca a boca para... Isso não é produto de supermercado ou farmácia que tem que estar sendo anunciado em carro de som. Claro. Porque não é um nome bonito, um jingle legal que vai fazer com que aquela pessoa seja um bom legislador ou um bom administrador público. Mas, enfim, né, então a gente precisa trabalhar junto à comunidade para que esse cenário se modifique. E o jovem, né, dentro dessa modificação, a participação do jovem no processo de escolha dos governantes ou dos legisladores, ela é importante. Eu sou meio... Tem aquele quadro do Chico Anísio, né, que é do Seu Saraiva. Eu sou meio Seu Saraiva no cartório, que a pessoa chega no... eu vim resolver o problema do meu título, não queria nem votar. Não adianta dizer, não queria nem votar. Alguém vai ser escolhido. É isso aí. Mesmo que a gente tenha 5 milhões de votos, alguém vai ser escolhido. Então, virar as costas para o processo democrático não adianta em nada. Só se omite e depois tem que aguentar. Omite, não gosto, entende? Então a gente tem que... É difícil, né? Se criou isso aí em função do descrédito da política, de um modo geral, né? Pela corrupção e tal, mas isso não é motivo, é mais motivo para se engajar, né? Então a gente tem exemplos interessantes de pessoas que acabam trabalhando pelo coletivo e mostrando que a coisa, né, a coisa pública, ela pode ter uma outra... Sem dúvida, né? Porque, infelizmente, o que tu vê? O cara que não deu certo em 2, 3 lugares, daqui a pouco ele acha que a solução da vida dele é ser vereador. Então, pipocam, né? Sem profissão, às vezes, também, né? Pipocam candidatos. E o vereador não deveria ser uma profissão, né? Talvez numa grande capital, onde o envolvimento né, de fluxo de informações e de trabalhos seja condizente com aquilo, ok. Agora, para ter uma sessão por semana na Câmara de Vereadores... É difícil, né, cara? Não adianta. O Brasil tem algumas características que são boas, diferentes de outros países, tem outros que são muito ruins, né? Mas é o que temos, né? Mas é a manifestação popular que vai fazer com que... Assim como a gente conquistou as diretas já... Sim, na rua, né? Foi conquistado na rua, então por uma pressão popular. Vem para a rua também, né? Vem para a rua, movimentou o Brasil, né? A lei da inelegibilidade também foi uma coisa que... Movimentou, né? São coisas que marcam o Brasil, né? Diferentes de outros países também, né? Então nós temos muitas diferenças aí, né? Com relação, assim, ao movimento atual... biometria está paralisado, isso é a nível de Brasil por enquanto. Nós temos diversos cenários. Tá? Então vamos começar com um exemplo que para a gente aqui ele é representativo, o caso de Caxias do Sul. Caxias do Sul fez o ciclo de recadastramento biométrico encerrando em março de 2016. Então aquele eleitor, no caso de Caxias do Sul, todo município que teve recadastramento biométrico e o ciclo foi encerrado, teve o título cancelado. Quem não fez. Quem não fez. Então, a pessoa que não fez a biometria nesses municípios e não procurou o cartório eleitoral da sua cidade ou a transferência em alguma data posterior, né, voltando a Caxias do Sul, 2016, 17 e 18,
essa pessoa está com o título cancelado pelo não comparecimento a um recadastramento biométrico. Então, se tu me fizer a pergunta, então quem não fez a biometria não vota. Não vota. É em Caxias. É em Caxias. Ou nas cidades onde a biometria foi completada. Né? Exatamente. Não é o caso de Farroupilha, né? Farroupilha deveria ter concluído, ou, né, a nossa data de conclusão ela foi dezembro de 2019. E aí nós tivemos o recesso forense, algumas outras questões operacionais da conclusão desse processo de recadastramento. E porque o recadastramento biométrico ele tem que ser homologado pelo tribunal. O tribunal vai analisar, é criado um processo onde se coloca o edital, as divulgações que foram feitas pelos órgãos de imprensa, se a comunidade teve ciência e acesso, né, à necessidade do recadastramento. Então, isso tendo ocorrido, o tribunal homologa todo o processo do recadastramento e, por uma decisão, então um acórdão, né, oficializa que aquelas inscrições que não compareceram serão canceladas. Isso deveria ter ocorrido, então, no início de 2020. E aí veio a pandemia e o nosso processo acabou ficando parado. Quem fez, fez. Quem não fez, terá que fazer quando voltar. Exatamente. Então, no caso específico do eleitor de Farroupilha, como nós não tivemos uma homologação, e agora já estamos às vésperas do fechamento de cadastro, o eleitor, mesmo sem biometria, vai seguir votando. Até porque nós tivemos inúmeros atendimentos durante a pandemia, né, novos títulos foram feitos, eleitores foram transferidos ou transferiram seu título de Farroupilha para outro lugar, e nós não estamos tendo o atendimento com biometria, né, a coleta biométrica. Mas quem precisa de um título novo se dirige ao cartório. Hoje o atendimento é normal, sem a biometria. Sem a biometria. Se dirige ao cartório ou pode fazer o autoatendimento através do título NET no site do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Ou os tribunais regionais eleitorais, eles também têm um link para a pessoa acessar o título NET no TSE. Então hoje é difícil a gente esgotar o assunto biometria, porque com a pandemia, esse autoatendimento do eleitor, ele veio para ficar, vamos dizer, né? Fica complicado até para falar na cidade que terminou a biometria, por exemplo, Caxias do Sul. Caxias do Sul terminou a biometria. Tu tem um contingente de eleitores lá que não fizeram biometria e tiveram o título cancelado. Se hoje a pessoa, eu quero votar, vai procurar o cartório, vai regularizar o título, porém sem biometria. Mas vai votar sem biometria. Vai votar sem biometria. E isso a gente não sabe como é que vai ser a próxima eleição, se vai ter biometria ou não também, né? Provavelmente a próxima eleição ela ainda vai ser facultativa. Porque a gente ainda vive um cenário de pandemia. Certo. As pessoas seguem sendo orientadas a procurar a vacinação, os casos de Covid eles seguem oscilando, então até que isso, né, deixe de ser algo que envolva a comunidade, a gente deve seguir nessa linha de raciocínio. Agora, recentemente foi implementado o Documento Nacional de Identificação. Que vai unificar todos os documentos. Vai unificar a emissão do documento de identidade em todos os estados. Então, passa-se a ter uma base de dados biométrica com identidade, com fotografia, que antes não se tinha, porque cada estado tinha a sua. Então, acho que a partir da implementação, a gente tem uma outra... Ao longo desse processo de cadastramento biométrico, o CPF passou a ser reconhecido como um número nacional. Quer dizer, já era um número nacional, né? Mas vai ser um número para ser utilizado
como número do Documento Nacional de Identificação. Não mais o RG. Que a gente Não mais o RG. Por exemplo, a Justiça Eleitoral, até uns anos atrás, a identificação do eleitor, ela era prevalecia a identificação pelo nome do eleitor, nome da mãe e data de nascimento. Era uma consulta fonética na base de dados para a gente ter acesso a, então, uma inscrição eleitoral. Que é a mais original, né? Quer dizer, nome da mãe, nome da pessoa. Aí vem aquela... Né, muitas pessoas se espantam quando a gente pergunta se tem irmão gêmeo. É uma informação, é um indicativo no cadastro da Justiça Eleitoral, questão de ter ou não irmão gêmeo, porque tu tens o mesmo nome de mãe, Sim. uma mesma data de nascimento, né, e às vezes um nome parecido, Leandro e Leandra. Troca uma letra. Foi erro de quem cadastrou, ou é um erro de digitação, ou são realmente duas pessoas? E na Serra tem muitos gêmeos, né? Então tu tem que indicar para o sistema que realmente são duas pessoas. É uma coisa que a gente nunca tinha pensado, mas agora... São gêmeos. Bom, então só para a gente concluir esse assunto de cadastro, já faz algum tempo que houve uma integração do cadastro da Justiça Eleitoral, até para duplicidades, erros. A própria Receita Federal se valeu do cadastro da Justiça Eleitoral, porque tu tem uma entrada de dados bienal, né? A pessoa votou, não votou, justificou. Então, hoje em dia, uma coisa que há pouco tempo atrás não era possível, hoje eu consigo consultar um eleitor pelo CPF. Boa, integra, né? Por uma integração. Então, a gente vai caminhando nessa questão, integração do CPF na base de dados da Justiça Eleitoral e o Documento Nacional de Identificação, que vai coletar todos os dados. Então, se me perguntares como é que fica a biometria pós-pandemia, ainda não temos uma resposta. Quem sabe o Documento Nacional de Identificação, ele vem a suprir a parte biométrica do cadastro através de integração de sistemas também para a Justiça Eleitoral. Porque se a pessoa está em dia e não leva o título, o documento de identidade servia, né, para pegar... Isso é um outro assunto para explorar. Né? A legislação eleitoral prevê que o eleitor pode tirar uma segunda via até 10 dias antes da eleição. Isso porque, por cara aquele desligado que não sabia onde é que estava o seu título, poder votar. Aí, para evitar os casos de tu cercear o direito do voto, o caderno de votação ele passou a conter os dados do eleitor. Mais consulta. Se a gente fosse por uma questão de segurança, talvez só quando o eleitor apresentasse para o mesário o título, o mesário teria o número da inscrição para acionar a urna eletrônica. Só que aquele cara que perdi, esqueci, não gerou 10 dias antes, ele deixaria de votar pela falta do número, ou geraria uma correria no dia da eleição. Então, o caderno de votação passou a conter essa informação. Por isso que o título se torna meio dispensável. Hoje. Né? Porque a partir do momento que tu identifica o eleitor no momento da votação com o documento de identidade, o título ele acaba sendo mais uma referência para te chegar na sessão eleitoral. Até porque o título nunca teve foto, né? O título nunca foi um documento de identidade. Exato. Ele é um documento para identificação do eleitor na sessão eleitoral e para o eleitor saber a sua sessão de votação. Porque antes o grande marco no cadastro eleitoral ele se deu em 86. Eu já peguei votei na primeira eleição para presidente, então fiz o título aos 16. E ali já isso foi 89, então desde 86 que se informatizou o cadastro da Justiça Eleitoral. As pessoas tinham... Era uma meia folha A4, vamos arredondar, onde ali tinha foto e os dados do eleitor. Então o mesário, acho que ali no verso daquela folha recebia um carimbo se a pessoa tinha comparecido ou não. Eu tenho o título original onde tinha a minha foto e atrás aonde carimbava. Exatamente. Então, a partir de 86 se substitui esse título pelo que a gente conhece até hoje, que é o verde. Mas ali houve então
a informatização né, todo o cadastro eleitoral que ele antes era por fichas, e o próprio título, se tu chegasse com um título para votar, o mesário te reconhecia e permitia a votação, né? Então a gente passa a ter um cadastro nacional em banco de dados, num banco de dados, as listas de votações para votação, né? Então isso permite que muitas pessoas não sabem, mas uma condenação judicial, seja na justiça estadual ou na federal, suspende os direitos políticos. Então, isso na véspera da eleição, às vezes o cartório está ali, fulano foi condenado. Vai lá e impede o eleitor de votar através de um carimbo para... Inclusive os que falecem também tem que anular Exatamente. a votação, né? Porque era muito comum na cidade, tantos que faleceram votaram. Hoje então, essa questão, o fato de tu ter um cadastro mais... Quanto mais atualizado, né? Mais segurança para o processo democrático ser limpo e transparente. Exatamente. Então, Alexandre, com relação então à Farroupilha, quem fez a biometria fez, e quem não fez não tem que se preocupar com a biometria nesse momento, né? Nesse momento. Mas entendo, né, quando nós tivermos novidades nessa questão, isso vai ter que ser amplamente divulgado para a população, seja para o jovem que fez o título durante a pandemia, e para aquelas pessoas. Nós temos um contingente em torno de 10 mil pessoas que não participaram do recadastramento biométrico. Pessoas que moram em outras cidades, outros estados, outros países. 10 mil só em Farroupilha? Só em Farroupilha. É bastante, né? Bastante. Com relação à biometria, né? Quem fez, e quem não fez, se até lá não ficar resolvido, até o final do ano, vai votar desde que o título esteja em dia, né? Por exemplo, quem não votou e não justificou... assim, esclarecer para o telespectador. O voto, não vou nem dizer o voto, o comparecimento às urnas, ele é obrigatório. A pessoa tem a faculdade de anular o voto, votar em branco, desde que compareça às urnas. Certo? Então... A abstenção ela está sujeita a perder o voto na próxima? A pessoa que deixa de votar e justificar, votar ou justificar 3 eleições consecutivas, então, por exemplo, numa eleição, agora nós teremos eleição geral, governador, presidente, e ela em geral se dá em 2 turnos. Então são 2 votos. Se a pessoa não vota na próxima eleição municipal, já são 3 eleições consecutivas. Aí sim, nesse caso, é feito um edital, divulgados os nomes, e o título pode ser cancelado. A última eleição para prefeito, né, prefeito e vereador, as pessoas que não votaram, não justificaram e não procuraram o cartório, foram dispensadas, assim, sem prazo definido, por uma resolução do TSE. Em função da pandemia. Por que sem prazo definido? Né? Porque teria que haver uma modificação na Constituição, já que diz que o voto é obrigatório, para que aquelas pessoas que não votaram nem justificaram fossem anistiadas. Então, um normativo do TSE dispensou a justificativa ou o pagamento de multa posterior ao prazo de justificativa. Essa não está contando para os 3 não conta, porque né, a pessoa deixou de votar para não aglomerar, e depois tu aglomera a pessoa ainda ao cartório para ir lá pegar uma guia de multa de um valor irrisório. Não tinha sentido. Tá certo. Então, para o nosso telespectador, hoje já está disponível o e-título, é um aplicativo que baixa no celular, a pessoa consegue acessar, mesmo com o número de CPF, como a gente vinha falando. Quem já tem a biometria, vai aparecer ali foto, né, e os demais dados. Quem não tem, vai ter os dados do título de eleitor. Para que serve o e-título? Substitui o título no papel.
A pessoa consegue gerar também certidão de quitação através do aplicativo. Eu preciso renovar o passaporte. Gera ali no e-título uma certidão de quitação para Colagrau, instituição de ensino superior, uma série de eventos que precisa da certidão de quitação. Pode acessar pelo e-título. E no próprio aplicativo, a pessoa estando fora do domicílio eleitoral, através do GPS do aparelho, o aplicativo vai reconhecer que a pessoa está fora do seu domicílio e aí permite a justificativa no dia da eleição sem precisar comparecer numa sessão eleitoral. Então isso Facilitou muito o título, né? A gente teve um grande problema de acesso em 2020, porque o aplicativo era uma novidade, as pessoas tentaram baixar o aplicativo no dia, acessar com os dados no dia, né? Isso gerou uma sobrecarga. Então, tendo o aplicativo baixado já com antecedência, o contingente de pessoas que usam ele hoje é muito maior. Então, sem dúvida que vai ser um facilitador para as eleições agora de 2022. Para todos, né? Durante essa pandemia que vocês trabalharam remotamente, aconteceu bastante títulos, movimentação? Obviamente o número de alistamento ele é menor. Menor, né? Nós temos uma demanda represada que agora o cadastro ele encerra 4 de maio. Então se nota depois das divulgações nas redes sociais de uma procura maior, mas deve haver um contingente de eleitores represado em função da pandemia. Né? Muitas pessoas tiveram atendimento, mas ele é significativamente menor do que o que a gente tinha anteriormente. Claro, né? Em 2019, muitas pessoas fizeram o título, se anteciparam a fazer o título por causa todo o chamamento que existia em função da biometria. Aí veio a pandemia, né? A gente tem um arrefecimento dessa procura e agora retoma para as eleições de 2022. Até 4 de maio, quem acha ou tem certeza que o título não está em dia, para votar tem que regularizar. A melhor forma da pessoa saber se pode ou não, se tem algum problema, é baixar o aplicativo. E-título. O e-título. Ali, se a pessoa tiver qualquer dificuldade em acessar os seus dados, ou até de gerar uma certidão de quitação, a certidão de quitação ela é um documento de mais valor do que o próprio título. Né? Porque a pessoa ter o título significa que ela tem uma inscrição eleitoral. Mas não significa que aquela inscrição está regular, está ativa. Né? Gerando uma certidão de quitação, ela consegue ver que a sua inscrição ela está apta para o voto e para as demais necessidades da vida civil. Como sempre, nas redes sociais tem muitas fakes, né? Uma delas que eu vi recentemente é que cidadão com mais de 70 anos teria que refazer o título, porque senão estaria cancelado. Isso é um fake, né? Bom, vamos voltar ao cenário lá de Caxias do Sul. Como a gente tinha aqui. O voto ele é obrigatório para o cidadão dos 18, obrigatório, dos 18 aos 70. Certo. O eleitor que faz o título aos 16. Tendo o título, ele vota se quiser, até aos 18. Completou 18, como a gente falou, comparecimento às urnas, ele se torna obrigatório. Então, a partir dos 70, o voto ele é facultativo. Muitas pessoas de idade se questionavam, a gente deve fazer a biometria? Entende? Obrigatoriedade de voto não tem mais. Mas se quiser votar? Mas se quiser votar, teria que comparecer para fazer a biometria. Então, a Justiça Eleitoral, deliberadamente, não cancela o título de ninguém a partir dos 70 anos. Simplesmente, o voto se torna facultativo. Mas a pessoa permanece com o direito do voto. Ela pode votar numa eleição, falhar 3. Aquilo que a gente falou há pouco, né, das 3 eleições consecutivas, ela não se aplica a pessoa com mais de 70 anos, porque o voto é facultativo.
Se a gente pudesse resumir assim, quem tem mais de 70 que quer votar e se fez ou não biometria, ele está com título em dia, se ele tem título. Em Farroupilha, sim. Agora, o eleitor de algum outro município que teve recadastramento biométrico e não compareceu, cancelou não pela idade, cancelou pela biometria. Entende? Então, assim como tu falasse que tem fake news em relação aos 70 anos, tem. Tem fake news em relação à biometria? Tem. Mas é que a população, ela está desinformada. Sim. Ela não busca informação. É que às vezes vem no Zap e vira lei, né? Mas não é. Tem que pesquisar o TSE, né? Em casa, eu costumo brigar também, né? O local de se informar não é no WhatsApp, muito menos no Facebook. Nada contra quem gosta da rede social, mas meios de comunicação sérios é o local onde a pessoa vai procurar se informar. Ou no próprio órgão, né, que emite. Né, exatamente. Que regula, então, uma pesquisa, o próprio TSE tem ali, fake ou não, né, diversas informações para o eleitor em relação a essas... Acho que ficou bem claro isso dos 70, né, Alexandre? Está com título em dia, né, até os 70, e depois parou de votar, mas se quiser votar, não precisa refazer o título, ele está em dia, né? Não precisa. Agora, tem pessoas que deixam de votar aos 60. Sim, a pessoa tem essa confusão. Sim, mas eu tô com 70 agora e meu título está cancelado. Bom, mas é porque não votou nos anos anteriores aos 60. Então, a melhor ferramenta hoje é o e-título. É o e-título. A pessoa baixa ali o aplicativo, se conseguir gerar uma certidão de quitação do seu título de eleitor, está regular. Até para a pessoa às vezes deixa de comparecer às urnas em algum período e a gente acaba tendo mudança do local de votação. Em Farroupilha, por exemplo, nós temos a notícia de que, né, a faculdade CNC Antigo Santiago, para quem é um prédio que está à venda. Então nós já realocamos as sessões da faculdade CNC para a escola Nossa Senhora de Lourdes e para o próprio colégio CNC. Como é que eu fico sabendo onde é que eu vou votar? No aplicativo vai constar a sessão. E-título já vai constar a sessão atual. Outro local, o Seminário Apostólico. Os bairros ali, Bela Vista e Belvedere, eles vêm crescendo. Então, o Seminário Apostólico já não comportava a demanda de eleitores do local. A gente precisaria usar locais sem acessibilidade. Então, a melhor forma que se encontrou foi transfere todas as sessões para um novo local que já existia, que é a Escola Antônio Minella. É uma questão de 2 quadras ali. Sim, muda pouco. Muda pouca coisa. Como é que o eleitor fica sabendo se a sua sessão mudou? No aplicativo e-título. Né? Hoje em dia, com essas ferramentas, o aplicativo já tem ferramenta, gera rota para o local de votação, vai estar fora da cidade, justifica. Lembrando que a justificativa ela não vale para aquela pessoa que está no interior. Certo? Eu estou lá na linha Jacinto e não vou conseguir chegar no centro para votar. Tem que estar fora da cidade. Tem que estar fora. Então, faz um vai a Bento, Bento Bandeira, para justificar, mas não dentro do município. Voltando, só para a gente concluir fake news, a gente teve muito descrédito em relação à urna eletrônica, mas é uma ferramenta que vem sendo já usada há mais de 25 anos, foi comemorado, se não me engano, os 25 anos da urna eletrônica recentemente, e não há como comparar, né, antigamente cada município tinha sua junta de apuração. Isso não tem como ser comparado a um equipamento que roda o mesmo software em todo o Brasil. Então, para o nosso telespectador que nos ouve, o projeto da urna ele é desenvolvido pelo TSE. É um projeto nacional. A única coisa que é licitada é a produção desse equipamento, feita
por empresas diferentes que atendem aqueles... E o software também, né? O software é desenvolvido pelo TSE. Então, já teve, porque a urna veio da Venezuela. Não. Nunca, até já pode ter acontecido casos do TSE emprestar a urna para algum outro país. Mas o equipamento, ele é desenvolvido nacionalmente e a única coisa é a produção, que é terceirizada. E o software da urna, ele não rodaria num computador convencional, porque o próprio software exige requisitos de hardware para rodar. No equipamento urna. No equipamento urna. Então a gente tem... O problema é que o TSE são comandados pelas políticas também, né? Porque são indicações políticas, mesmo sendo um poder que seria um poder, né, independente. Mas independente dos comandos, tu tem que lembrar que nós temos diversos funcionários de carreira, assim como eu, Claro. Né, como a gente brinca que tocam o piano. Então, sim. O problema é lá em cima, né, Alexandre? Que ninguém tem a segurança. Mas as cabeças mudam, Sim. mas a tecnologia ela já vem sendo utilizada Em vários governos, né? em vários governos. Vários governos foram eleitos com a mesma... E voltando a falar, assim, por exemplo, das desconfianças, né? A gente tem municípios pequenos como Pinto Bandeira, o encerramento da votação, ele se dá com a impressão do boletim de urna. Então a própria comunidade já tem acesso aos dados de votação antes de transmissão ou qualquer outra. Não existe uma caixa preta, né, para olhar os dados e depois compartilhar. A informação ela já é pública a partir do momento praticamente encerrou, em seguida já se sabe o resultado. Não, antes do mesário gravar a mídia eletrônica que é levada para o cartório, tu já tens um resultado impresso da sessão de votação. Cada urna tem seu encerramento ali. Cada urna tem seu encerramento. É fiscalizado pelos partidos, né? Assim como o desenvolvimento do software, ele é disponibilizado para os partidos e ocorre uma cerimônia pública para a assinatura digital do programa. E agora o Bolsonaro pediu para os militares também acompanhar esse software aí, né? Exatamente. Que antes não tinha, né? Não, sempre teve. Mas dos militares? Não. Sempre foi disponibilizado para a Polícia Federal, para o Ministério Público. Sim. Os órgãos fiscalizadores, normal. Né? Exatamente. O próprio partido é o maior interessado. Sem dúvida. Então, eu trabalho na Justiça Eleitoral há mais de 15 anos. E por mais que se convoquem os partidos para acompanhar a preparação das urnas, que é um procedimento que dura dias, eles acabam virando as costas. Por quê? Porque acreditam no... Sim. Ou até porque não sabem como auditar, né? Mas as informações são... Sim. Elas são distribuídas a nível estadual e nacional. Com certeza. O problema é que nos municípios sempre tem ou a informação não chega ou o envolvimento com os partidos ele acaba sendo, assim como o vereador que a gente comentava, ele é um aventureiro. Sim. A gente nota que os partidos são uma aventura a cada 4 anos. Sim, basta ver essa modificação que teve agora aí. Não, a pessoa que não se enquadra numa ideologia já vai de um pra partido. janela. Tu é um exemplo. Tu é um exemplo vivo aqui, né? Não, eu só tive um partido para de troca de. Fora os outros que tu assessorou, né? Não, continua aí sim, assessorando. aí com certeza. O objetivo sempre é motivar o maior número de pessoas. Não, exatamente, mas a motivação exercer. também tem que ser na fiscalização. Com certeza. Para não depois ficar dizendo que é uma caixa fraude. preta. Não. Caixa preta não, né? Não, mas só para... Tem 2 questões a ponderar. Cada urna preparada, ela gera um código de correspondência. Então nós temos, para cada município, a gente tem uma tabela de correspondência. É um código pelo equipamento, a hora, dia que aquele equipamento foi preparado. Quando o mesário traz a mídia, o sistema só aceita aquela mídia se ela tiver o mesmo número de correspondência da seção que está cadastrada no TSE. Eu não consigo, eu vou ali em casa,
dá uma mexidinha Não existe, né? Não, e também todos os tribunais, eles fazem a votação paralela. 3 urnas do estado, uma do interior, 2 da capital, elas são sorteadas e o processo é auditado ao longo do período de votação. São sorteados os votos que serão feitos naquela urna. Todo o processo é filmado ao longo da votação, ao longo do dia, e ela acontece no mesmo horário. Então, se o software pudesse fazer qualquer adulteração, a gente faria. Aí eu te digo assim, tu mesmo comentasse dos militares. Eu recebi ligação de uma eleitora que queria votar num candidato a deputado federal de outro estado. Não pode. Indignada, mas como é que eu não posso votar se ele é candidato? Aí tu tem que explicar no dia da eleição por telefone que o deputado federal, ele representa o cidadão do seu estado. Da região, né? Entende? Então, assim, a título de curiosidade, nós tivemos centenas de votos para governador em candidato que não existia. Olha só. Por que será? Porque o eleitor não lê o cargo que está votando e acaba votando num candidato inexistente para aquele cargo. Não na urna eletrônica, né? Hã? Na urna eletrônica não dá para fazer isso, né? Pode. Mas como? Se lá já tem os candidatos certos. Pois é, assim, para não deixar a conversa longa demais, vamos falar de eleição municipal. Tá. O cargo que está em destaque é o do prefeito. Certo. Só que o primeiro voto é para vereador. Isso é uma dúvida, né? Aí o candidato, o eleitor chega ali, ele não lê vereador e digita os 2 números do candidato para prefeito. A urna mostra voto na legenda. Só que se ele for apressadinho, digitou os 2 números, deu confirma, deu, ele votou na legenda. Apenas. Aí ele disse, bom, votei, aí a culpa é da urna eletrônica. E nem os militares vão conseguir. Né, o problema do eleitor que não leu o que está na urna. Ele não viu a foto do candidato para vereador. Sim. Por que não? Porque ele votou na legenda. Claro. Aí já que ele votou para prefeito no lugar do vereador, agora ele quer votar no vereador. Já era. Aí ele está lendo ali, só tem 2 números. E o candidato que ele tem para prefeito, o candidato que ele tem para vereador, com uma grande possibilidade, o partido não tem candidato a prefeito. Tá só para vereador. Certo. Aí, de novo, ele não vai ver foto de candidato, porque ele está fazendo um voto nulo. Aí sim, tá certo. Entende? E quem leva a culpa? A urna eletrônica que não mostra foto nenhuma. Eu achei que porque o cara votou primeiro para prefeito no lugar de vereador. Certo. Aí depois ele tenta votar para vereador no lugar de prefeito. Quando muito 3 candidatos e partidos concorrendo, tu tem mais de 10. Certo. Então a chance de ele tentar votar num candidato que não tenha candidato para prefeito é grande. E aí ele não vê foto de novo. Eu achei que a urna não aceitava isso. Achei que a urna só aceitava os que estavam cadastrados na urna. Mano. Não, a urna dá a possibilidade do eleitor votar nulo. Certo. Então qualquer número que não tenha um candidato correspondente é nulo. Entendi. Agora sim. Entende? Então a mesma coisa. O eleitor que vai votar, agora nós temos eleições gerais. Tu vai saber melhor que eu, renovamos 1/3 ou 2 do Senado? Acho que no Senado 1/3 e na Câmara 2/3. Né? Não. Câmara é sempre o mesmo número de votos. Não, tá. Número de votos sim. Não, nós temos eleições gerais com renovação de 2/3 do Senado, onde nós fazemos 2 votos para o Senado. Sim. Então, qual vai ser a ordem de votação? Deputado estadual, federal, senador e presidente. Governador e presidente. Então, se o cara cansou de votar no 4º voto, deu. ele vota para presidente quando está votando para governador. Sim. E aí, se não tem um voto, se não tem candidato para governador com o mesmo número do candidato a presidente, o que é muito provável, cancelado. Bingo, voto nulo. Voto nulo. Então, aí a culpa de novo da urna eletrônica. Entende? O problema não, o eleitor ele tem que votar com calma, lendo o que a tela da urna está dizendo. E diferentemente
de um computador onde tu dá um comando e aperta Enter, a partir do momento que tu preencher os campos, ela já vai procurar a foto do candidato. O confirma, ele é só depois, só aperta ele depois que tu realmente leu e viu o que a foto, o que a urna está mostrando. Por isso que não vai ser um voto impresso, um papelzinho. O cara já não lê a tela. Ele não vai ler um papelzinho. Ele tem que ler a tela. Então, assim, para o teu conhecimento, dentre os diversos arquivos que a urna grava no encerramento da votação, nós temos o registro digital do voto, RDV. Então, tudo que o eleitor fez ali embaralhado está registrado. Então, né, os colegas do setor de informática conseguem analisar essas informações e ver, e dali se tira que nós tivemos mais de 100 mil votos em candidato inexistente. Eu não vou dizer o número do voto que foi feito, mas né, o mesmo aquele que agora pede que os militares auditem, o pessoal achava que estava votando nele enquanto estava votando para governador. E aí não vê a foto do candidato. Sim. E a culpa é da urna. Não tem que, o que tem que ser auditado, né, o eleitor tem que ter mais informação. Sim. O eleitor tem que ler, tem que ter calma. Por isso que é importante, o que vocês já fizeram anteriormente, de fazer um treinamento, né? Para quem quisesse, né? O problema é que assim... É a minoria que vai, né? É a minoria que vai. Até com vergonha. Não, mas hoje em dia tu consegue ter um próprio emulador de software ali que te mostra né, como seria o voto, a colinha. Sim. E quantos vídeos que tem, né? Exatamente. Então, o problema se perdeu muito tempo batendo na tecla da urna, quando o que se precisa é que o eleitor fique mais... informar o eleitor. Cara, o eleitor não busca o candidato, aquilo que a gente falou antes. Não precisaria ter uma propaganda ostensiva. Né? Cargo público não é shampoo que tu tem que tá anunciando com carro de som. É um problema, né? Não, o eleitor tem que ir em busca do... Sim. Porque informação, o município nada mais é do que um grande condomínio. Sim. Alguém vai administrar. Alguém vai ser o síndico. Muito bem, Alexandre. Passamos um pouquinho aí, mas agradecemos a tua presença e com certeza outras vezes, mais perto da eleição, nós vamos bater mais papo aí, né? Acho Sem dúvida. Foi um bom esclarecimento. Então, quem está com o título em dia, ou quem não tem dúvida, vai no e-título que vai saber como é que funciona. E quem sabe usar o Zap vai saber usar o e-título também, né? Que é bem fácil, né? Não, o jovem eleitor fica o convite não só para a parcela da população que nos assiste, incentivar o sobrinho, o filho, que faça o título, porque a participação no processo democrático é uma necessidade. Desde a Grécia, né? Quem não é cidadão não pode chorar depois. E a população tem que ter, né, a nossa arma é o voto para tentar melhorar as coisas. O que se espera? Agora com a guerra da Ucrânia, assisti um documentário em 2014, teve uma grande revolução interna para aderir à comunidade europeia. Então, nós somos um país civilizado e o voto é a nossa maior arma e a nossa ferramenta para as melhorias. O melhor exercício da cidadania. Exatamente. Obrigado pela tua presença.